Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo do primeiro mandamento. Apenas Deus é poder. Nunca adore um efeito. Adore apenas a Deus. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está nas suas narinas. Pois em que se deve ele estimar? Não ponha fé em príncipes. É do agrado do Pai dar-nos o reino. Por que então buscá-lo no homem? Por que buscar no homem aquilo que é do agrado do Pai nos dar? Por que buscar nos pais, buscar nos filhos, nos parentes ou amigos, se todo o tempo nossa plenitude está em Deus? No momento em que optarmos pela vida do Espírito, a suficiência através de Cristo, nenhuma das coisas que afligem o mundo irão nos afligir. Entramos nesse momento na unidade com a lei espiritual. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith traz nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão da unidade. O mestre pode compartilhar a sua visão do que é a unidade e do que é a dualidade? Ô Gilson, aqui há uma expressão que eu prefiro antes de qualquer uma outra expressão. Alguns usam a expressão unicidade ou unidade. Eu ainda prefiro a expressão não dualidade. Há uma bela expressão indiana e a expressão é Advaita. Advaita significa o primeiro sem o segundo. Aquilo que está presente sendo tudo. A única realidade presente. Assim, a verdade da natureza, da existência, de toda essa manifestação, é aquilo que ainda está além de tudo isso e que se mantém como uma única realidade presente. Então, essa realidade é a que sustenta tudo, sendo uma única coisa, e que está além de tudo. Isso é Advaita. A boa notícia é que esta é a natureza do seu ser. É a natureza da verdade sobre você. Você, em sua real natureza, é a realidade de Deus. É apenas no sentido de uma mente que se vê presa ao modelo do pensamento, ao modelo da memória, da continuidade da memória, que está presente a ignorância, a ilusão, esse mim, esse eu, esse ego. No entanto, isso não tem realidade, não tem verdade. Tem apenas a verdade, entre aspas, do pensamento. O pensamento tem nos dado a ilusória sensação de história da pessoa que acreditamos ser. Essa não é, Gilson, a verdade sobre você. Aqueles que realizaram esta ciência, tomaram ciência desta realidade, isso se trata da verdade daquilo que somos, que desconhecemos em razão da ignorância.
porque vivemos presos numa identificação ou dando uma identidade a esse formato de pensamento que está presente em cada um de nós. Desde pequeno, você vem passando por experiências e guardando essas experiências em razão desta mecânica de pensamento e memória. Pensamento é memória. Memória são lembranças, que são pensamentos, de experiências pelas quais você já passou. Então, o seu nome, a sua história, a sua memória é pensamento. Nós vivemos numa identidade criada pelo pensamento, sustentada pelo pensamento. No entanto, essa identidade, ela não é real. Ela se vê como um elemento separado da vida. Então, nos vemos como pessoas, como sendo alguém. Então, essa não é a verdade sobre você. A verdade sobre você é que você, como alguém, não existe. Como pessoa, é só uma imaginação ao que o pensamento está produzindo. A sua continuidade como pessoa é uma continuidade dentro de um tempo que o pensamento também tem produzido. O passado, o presente e o futuro, da perspectiva psicológica, do ponto de vista psicológico, isso é parte da imaginação do pensamento. Porque não existe tal coisa como o tempo, onde alguém mantém sua continuidade como sendo uma pessoa. Percebam a beleza disso. Quando você usa o pronome eu e diz ontem eu fiz isso, 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 isso. O que temos aqui é o relato da memória, que é pensamento, que é a história de algo que ocorreu no tempo cronológico. Ocorreu ontem. Não negamos o tempo cronológico. Nós tivemos o ontem, nós estamos tendo o hoje e teremos o amanhã. Do ponto de vista cronológico, não podemos negar isso. Então, algo que aconteceu ontem, aconteceu no tempo cronológico. Mas nós acreditamos que, como uma pessoa, nós estamos aqui agora, como nós estivemos também ontem lá, no passado. É aqui que está a ilusão desse tempo psicológico, porque não existe esta pessoa. Não existe esse sentido do eu presente. Então, a vida acontece, mas não existe esse elemento presente. Essa entidade que se separa, que se vê como o autor, o fazedor, o realizador das coisas. Veja como é importante nós termos essa compreensão. Nós estamos dando continuidade ao sentido do eu. Esse elemento que vem do passado está aqui no presente, caminhando para o futuro. Isso é parte da imaginação do pensamento. Nós só temos, na realidade, a vida acontecendo, como ela é, mas não alguém presente
em tudo isso. Esse posicionamento é o posicionamento de um condicionamento que produz desordem, que produz confusão, que produz sofrimento, que mantém sua continuidade em um tempo que o próprio pensamento imagina. Podemos romper com isso, eliminar da vida, da real vida, esta posição particular de vida, que é a vida do eu. Porque repare, a vida é o que acontece, mas nós colocamos, em razão da ilusão, da ignorância, o sentido de alguém presente nesta vida. Assim criamos uma condição particular de vida, que é a vida da pessoa. Todo tipo de desordem, confusão e sofrimento está presente exatamente na vida da pessoa. Porque estamos sustentando esse tempo psicológico, passado, presente e futuro. E naturalmente criando essa separação da própria vida. Então existe sim esse princípio de separação, de dualidade. Então, no sentido do eu, do ego, existe ele e a vida, ele e o outro. Existe esse nós e eles. Então, o que é o despertar, o que é o florescer da verdade sobre você? É a ciência de que você, como uma entidade separada, não é real. A realidade é a presença de Deus, é a presença da vida. Aqui nesse espaço novo, livre do sentido do eu, esse corpo e mente, aí não tem problemas. O ego tem problemas, não a realidade de Deus aí em você. É só a ideia desse você. É só esse sentimento, pensamento, eu, nesse você, como você se vê, que está todo o problema, toda a complicação. Aqui nós estamos com você, aprofundando isso, tomando ciência disso, para nesta vida assumir esta verdade, que alguns chamam de autorrealização, de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Isso não é outra coisa a não ser a verdade de que Deus é a única realidade presente. Quando não há mais esta ilusão, quando não há mais esta ignorância. Então não existe mais esse sentido de separação. Então o seu contato com ele ou ela, o seu contato com você mesmo, temos presente a realidade da comunhão, desta ciência de que está tudo no lugar, porque o sentido do eu não está, o sentido do ego não está, criando confusão, criando desordem, criando complicações. Buscamos o eu do nosso próprio ser para preencher cada uma de nossas experiências, entregando toda a responsabilidade ao nosso Cristo. Quando nos empenharmos em libertar todos da escravidão da crítica, da escravidão da condenação e do julgamento, o mundo inteiro poderá entrar em colapso, mas não onde nós estivermos e nem perto de nossa morada. À medida que estivermos dispostos
a abrir mão das coisas e das pessoas deste mundo, nos libertaremos. Libertando o homem cuja respiração está em suas narinas, ele nunca mais será um problema. As pessoas se ressentem, as pessoas lutam e resistem a nós, somente na proporção em que as prendemos. No instante em que lhe damos a liberdade ao dizermos: "Você não me deve nada, meu bem é de Deus, então vamos viver juntos e compartilhar", nos livramos de todo ódio, de toda inveja e de todo ciúme. E o mais importante, vivemos na união consciente com Deus. Esse é o segredo da vida espiritual, é o segredo da vida mística. Eu e meu Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Isso tem a ver com alguém mais no mundo? Quando nossa confiança está em Deus, nunca nos desapontamos, pois Deus nunca falha com ninguém. Nunca vi um justo pedindo pão. Os justos vivem em obediência à lei espiritual, à lei de não ter outros deuses senão a mim, amando seu próximo como a si mesmo, orando por seus inimigos, perdoando 70 vezes 7, não prendendo ninguém em cativeiro, buscando apenas o Cristo, quando carentes de algo. A pessoa que vive assim nunca mendigará por pão. Isso constitui a justiça, a união consciente com Deus, a percepção de Deus como Pai ou como princípio criativo, a percepção dele como apoio e como suprimento, como saúde de nosso corpo, a percepção de que nosso suprimento vem de Deus, que só Ele pode amar e, portanto, não precisamos buscar o amor nos homens, mas deixar fluir o amor do Pai através de nós para os homens, sem exigir recompensa, pois o amor vem dele e não de nós. O caminho é o sigilo e o silêncio. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o silêncio. Mestre, você pode compartilhar a sua visão de como podemos aquietar nossas mentes? Você pergunta sobre como aquietar a mente. Como podemos aquietar a mente? Repare, a quietude da mente acontece, mas esse movimento de aquietar a mente, como nós compreendemos esse aquietar com base em um princípio de esforço, de vontade, de disciplina, de querer, isso é uma ilusão. Porque esse é o próprio movimento da inquietude. Aqui, o grande segredo para esta quietude, veja, não é para você aquietar a mente, mas é para que ela se aquiete. Consiste em tomar ciência do próprio movimento dela. Nós temos enfatizado aqui, Gilson, a importância desse olhar para as suas reações, o que requer a presença de uma atenção sobre si mesmo, nesse instante. Uma atenção sobre si mesmo não é o esforço positivo, voluntarioso, intencional, de banir a mente, de silenciar a mente,
de afastar os pensamentos. Essa atenção é descobrir o que é olhar para estas reações quando surgem. Apenas olhar. O que nós precisamos na vida é da arte de aprender sobre nós mesmos, de aprender aquilo que se passa em nós. E esse aprender requer que a mente, já de princípio, se aquiete. E ela não se aquieta porque você aquieta ela. Ela se aquieta em razão desta atenção. A própria atenção sobre as reações do pensamento traz naturalmente a mente para o silêncio, para a sua quietude. A pura atenção. E atenção é apenas olhar, não é fazer um esforço, não é aplicar alguma técnica chamada atenção plena. A verdade desta atenção real, ela é completa, é a verdadeira atenção plena. Quando não há esforço, quando você aprende a observar suas reações, a se tornar ciente delas nesse instante. Olhar para um pensamento quando surge, um sentimento quando aparece. Quando, por exemplo, você se encontra com a esposa, nesse encontro, um pensamento sobre ela surge. Esse pensamento se baseia em experiências que você viveu com ela. Se tornar ciente desse pensamento nesse instante, se dar conta desse pensamento nesse instante, apenas se dar conta dele, não se confundir com ele, não se posicionar olhando para ela através dele, ou para ele, para o marido, através desse pensamento, é trazer atenção para esse instante. Assim, nós precisamos trazer atenção para as nossas reações, para isso que vem do passado, criando uma imagem dele ou dela, trazendo um pensamento sobre ele ou ela. Apenas olhar para isso, se dar conta disso. Isso é atenção. Quando nos aproximamos de nós mesmos, estudando nossas reações, nesse instante, nesta atenção, a mente se aquieta. Porque esse elemento que vem do passado para se identificar, para comparar, julgar, gostar, não gostar desse pensamento, não aparece. Assim, a pergunta é: podemos estar inteiramente atentos nesta atenção real, nesta atenção plena para as nossas reações? É algo que temos tratado aqui no canal, nós temos falado. Em nossos outros canais temos tocado nesse assunto com você, da beleza desta atenção plena, da verdade sobre essa atenção, da beleza desse momento de completa alerteza sobre suas reações. Assim rompemos com o ego, rompemos com o eu, rompemos com esse padrão de separação, de dualidade. Porque nesse instante, nesta atenção, não existe esse observador, esse pensador, esse experimentador. Então, a verdade sobre esta quietude da mente é que a mente
conhece a quietude, mas ela não é colocada em quietude. É algo que acontece naturalmente quando aprendemos a ter uma aproximação de nós mesmos, que é autoconhecimento. Então a verdade da meditação se revela aqui e agora, nesse instante. Então você está falando, ouvindo, caminhando, em meio a qualquer atividade. E nesse contato direto com o silêncio, desta arte da meditação, é isso que estamos propondo aqui para você. Trabalharmos isso nesta vida, realizarmos isso nesta vida. Termos essa ciência, realizarmos a verdade daquilo que somos, que é a realidade de Deus. O caminho é o sigilo e o silêncio. Dentro de nós há um profundo poço de contentamento, um imenso silêncio que tudo envolve, no qual podemos descansar e através do qual nos vem o bem. Busque a presença de Deus e descanse. Busque a consciência da sua presença. Na quietude e na confiança estará a nossa força. Ele nos conduz junto às águas tranquilas e em verdes pastagens, onde podemos descansar das contendas, das lutas e dos esforços, e contemplar a glória de Deus se levantando sobre nós. Esse é o significado embutido no caminho infinito. Compreendendo isso, entramos no santuário onde nem o ruído do mundo, nem as preocupações nos alcançam. Onde fica esse lugar? Fica nas profundezas de nossa própria consciência, nas profundezas de nossa própria alma, quando nos abstemos dos bastidores, quando nos abstemos das lutas e das preocupações. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem um desejo real e sincero em se aprofundar, em vivenciar essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, o Mestre responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. O Mestre, por já viver nesse estado assim chamado desperto de consciência, ele compartilha esse estado de presença, e nesse compartilhar a gente acaba entrando de carona nesse silêncio, nesse poder e nessa graça. E isso nos ajuda demais a podermos ter uma compreensão além da questão intelectual, a termos uma visão dessa realidade além dos pensamentos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já dá um like no vídeo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.